Agora que conhecemos como caracterizar o estado de movimento, podemos pensar em como mudar esse estado. Qualquer criança que tenha brincado de empurrar um balanço sabe intuitivamente que a mudança de estado de movimento se dá pela aplicação de um impulso. Mesmo os grandes esportistas se utilizam dessa atuação. Então, a variação da quantidade de movimento se dá pela aplicação de um impulso, que nós vamos denominar J. No entanto, detalhamos melhor essa situação. Note que a mudança da quantidade de movimento pode ser feita aplicando-se uma grande força por um curto espaço de tempo ou por uma pequena força por um espaço de tempo longo. O efeito será exatamente o mesmo. Isso nos mostra que força e tempo são indissociáveis na avaliação do impulso. Então, nós podemos concluir que o impulso é a força que é aplicada em um certo intervalo de tempo. Bom, vamos fazer essa anotação aqui. Então, J igual a F delta T, né? E a gente já tinha visto também que a variação da quantidade de movimento se deve à aplicação de um impulso. Notem, portanto, que a variação da quantidade de movimento se dá por F delta T, certo? Agora, delta Q está relacionado com uma variação de quantidade de movimento, e uma vez que a massa não varie, quem é responsável pela variação da quantidade de movimento é a variação da velocidade. Bom, vamos juntar as duas coisas. M delta V é igual a F delta T. Ou seja, a força é igual a massa delta V por delta T. Então, a nossa força é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Essa grandeza aqui é a aceleração. Tudo bem? Agora, notem que a força é massa vezes aceleração. A massa é quilogramas e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Por segundo ao quadrado, porque a velocidade é dada em metros por segundo e o tempo é segundos. Essa grandeza aparece muito na física, portanto a gente dá um nome para ela de Newton. Com essa definição, a gente pode verificar que o J, que é o impulso, as unidades agora podem ser escritas como Newton vezes segundo. A mesma coisa vale para a quantidade de movimento. Agora, notem uma coisa. A aceleração ela é ΔV por ΔT, certo? Ou seja, é o quanto a velocidade varia em um certo intervalo de tempo. Tá? Então, nós temos o início de uma velocidade inicial, uma velocidade final, e o objeto percorre isso daqui, né, a variação de velocidade, em um certo intervalo de tempo.
Agora, força igual a massa vezes a aceleração me diz exatamente que eu necessito de uma força para que seja implicada uma aceleração naquele corpo, tá? É exatamente isso que me diz. Agora, observem a massa. Agora a gente pode alterar nossa interpretação da massa, né? Então, se a força ela é necessária para implicar uma aceleração, a massa significa a dificuldade que eu tenho de aplicar essa aceleração dada uma certa força, tá? Então, essa dificuldade de acelerar um corpo dado uma força, a gente chama de inércia do corpo. Então, a massa, numa interpretação mais profunda, ela é uma medida da inércia daquele corpo. É uma medida da dificuldade que uma certa força tem de acelerar um corpo.